Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um bate-papo aqui a respeito de concurso público. E na data de hoje nós trabalharemos as perspectivas dos concursos de promotor de justiça. Aos colegas que ainda não sabem quem eu sou, meu nome é Matheus, sou professor aqui do SERS e também promotor de justiça do estado de Rondônia. Então, tenho aí esse privilégio de fazer duas coisas que eu gosto muito, que é dar aula e ser membro do Ministério Público. E fui escalado aqui para bater esse papo com vocês, para tranquilizar o coração de vocês que estão estudando aí para concurso público de promotor de justiça, e traçar alguns panoramas que nós teremos de agora em diante. Então vamos aí na tela, ó. Nós vamos trabalhar aí a respeito de concurso de promotor de justiça. Tem aí as nossas redes sociais para os colegas que ainda não nos acompanham e nós estamos aí disponível nas redes sociais também para bater um papo com vocês. Então, queridos, olha só, vamos entender isso aqui. Eu sou membro do Ministério Público há 6 anos, mais ou menos, completo 6 anos daqui a uns dias. E é muito bom exercer a função de Ministério Público. Então, todo mundo que está estudando para essa área, eu fico muito contente com isso, de ver pessoas que estão se preocupando com a carreira ministerial. É um sacerdócio, mas que é muito bom de ser exercido. E esse ano nós vivemos aí esse período, né, de pandemia. Foi um período que a gente efetivamente não estava esperando, né, em toda a história aí e no tempo que eu estudei também, a gente não viu nada parecido com isso. Realmente foi está sendo ainda, né, uma situação muito lamentável, muito triste, tudo isso que nós estamos vendo e vivendo. Mas, e como a gente viu, né, houve uma parada nos concursos públicos agora, por esse tempo, né, naturalmente, até porque não podia, não pode ainda ter contato, né, não pode ter aglomeração, não pode ter esse tipo de situação que inviabiliza as provas, né, que inviabiliza aí até a realização material das provas. E, além disso, né, todo mundo numa situação, num cenário de instabilidade financeira e tal, não sabe se vai poder abrir ou não, como é que vai ser, estava tudo muito inicial ainda, mas nós estamos, né, nos encaminhando para o fim desse período de crise, graças a Deus, né, já foi mais difícil, né, já teve uma crise mais acentuada do que nós temos hoje, embora ainda, obviamente, né, tenhamos situações desagradáveis, situações tristes acontecendo, mas o que eu vim aqui para quê? Eu vim aqui para falar o quê para vocês? Para que vocês tranquilizem os corações de vocês, porque toda essa paradeira de concurso público, de Ministério Público que teve, e de outros até, isso vai mudar. Vai mudar por quê? Porque a pandemia ela vai se encaminhar para o seu finalmente, uma hora isso vai acabar, e se Deus abençoar, não vai ser num período muito distante, tão logo possível já vai voltar. Inclusive, alguns concursos de promotor de justiça que estavam suspensos, eles voltaram a tramitar. Normalmente, eles começaram a andar, resultados começaram a ser divulgados, provas começaram a ser pautadas novamente, há previsão de novos concursos públicos. Então, a gente tem que aproveitar essa, aspas, paradeira de concurso público que nós estamos vivendo hoje, para aproveitar para dar aquele gás no nosso estudo e dar aquele turbo, porque os concursos voltarão
novamente a seguir o seu fluxo normal, o seu fluxo natural. Então, no próximo ano deve explodir um monte de concurso público. E eu vou explicar para vocês por que deve explodir de concurso público. Porque o fato de ter tido essa pandemia nesse ano, as instituições não pararam. As instituições não pararam de funcionar. Gente aposentando, necessidade de renovação. O fato de não ter tido concurso esse ano não significa que não precisam de novos membros. Significa dizer que não foi possível a realização de novas provas por N questões, seja questão físicas, né, materiais, sejam por questões de não ter uma perspectiva de como cada instituição ia se comportar diante das situações, mas o fato é que o fato de ter parado por algum tempo a realização das provas não significa que as provas pararam. As instituições, com pandemia ou sem pandemia, elas continuam existindo e precisa de gente para trabalhar e precisa de você para trabalhar. Precisa de novos promotores de justiça. Então, a tendência é que, como esse ano não teve concurso público, quase não teve concurso público, tiveram várias suspensões, muitas instituições seguraram os concursos públicos por impossibilidade. A tendência é que no próximo ano tenham concursos públicos, tenham muitos concursos públicos, porque precisa de gente para trabalhar. É necessário que as instituições se renovem. Eu lembro disso porque quando eu tomei posse, quando a gente toma posse, tudo é festa, né? O dia da posse é um dia maravilhoso, é um dia que você se sente assim e fala, caramba, consegui concluir toda essa jornada, todas essas intempéries, todo esse estudo, um monte de gente que às vezes nem acreditava na gente, enfim, o dia da posse é libertador, né? Você tira as amarras e curte. E o dia que eu tomei posse, eu percebi que eu estava entrando, eu tinha 24 anos na época, tem 6 anos isso, eu estava entrando, mas tão logo eu tomei posse, eu conheci colegas mais velhos que eles apertaram a minha mão e teve um que falou assim, Matheus, você está entrando hoje, cara, e eu tô aqui há 30 e poucos anos e tô saindo daqui uns dias. Então, assim, as instituições, elas vão se renovando, gente entrando, gente saindo, gente entrando, gente saindo. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Como esse ano foi um ano bem fraco de concurso público, que desanimou muita gente, a gente sabe disso, nós somos seres humanos, e quando a gente não consegue ver uma perspectiva muito boa, a gente costuma realmente se entristecer e às vezes se desanimar com isso, mas os concursos voltarão. Voltarão porque as instituições continuam existindo e trabalhando naturalmente, ainda que no curso da pandemia. Inclusive, só para que vocês saibam, na pandemia eu trabalhei muito mais de home office do que quando a gente estava no expediente, né? Propriamente dito, porque assim, como você está de home office, você está à disposição 24 horas. Então, por exemplo, sua assessoria não respeita nem que já acabou o horário do seu expediente. Eles te bombardeiam de mensagem e processo online caindo toda hora na sua caixa, etc, etc, etc. Então, assim, não parou e precisa de gente. Inclusive, aumentou o fluxo. Eu hoje vejo que nesse contexto de home office, a gente trabalhou até muito mais do que no expediente, né? Porque, em tese, o pessoal aguardava a gente chegar no Ministério Público para questionar as coisas. Agora é tudo online, já abre o vídeo e o negócio já está acontecendo. Então, assim, houve essa renovação, né? essa mudança de panorama. Então, olha só, como a gente sabe que
novos concursos de promotor de justiça virão, nós precisamos nos preparar. E a gente precisa ter um panorama de como serão esses novos concursos públicos, do que já está aberto, né, para você que quer ser membro do MP, as perspectivas daquilo que vai vir, daquilo que está por vir, e nós vamos traçar um panorama histórico entre aspas, né, de quais foram as últimas provas que teve de Ministério Público, para que a gente tenha mais ou menos um norte daquilo que pode vir pela frente. Então, olha só, o que nós temos aqui? Deixa eu passar do slide aqui, ó. Ministério Público do Amapá. Olha só, tive um grande amigo que foi promotor de justiça no Amapá e ele me falou que a instituição lá é excelente. Ele é do concurso de 2012. Ele é dessa prova aqui. Nós estudávamos juntos. Então, olha só, 8 anos sem prova. Então, esse aqui, ó, o que nós temos? Nós já temos comissão formada e nós estamos aguardando a definição da banca. Então, queridos, ó, uma perspectiva, Ministério Público do Amapá, lá no norte, aqui no norte, né? Mas lá na ponta do norte. A instituição é bem legal, o colega que atuou lá diz que é uma instituição muito, muito boa mesmo, e teremos aqui uma perspectiva de 15 vagas. 15 vagas, gente, é muita vaga, e geralmente, provas de Ministério Público, a gente tem uma peculiaridade. Deixa eu abrir aqui para vocês. Como é uma prova muito difícil, e quando a turma passa, geralmente é uma turma muito preparada, a tendência é que dê posse para bastante gente. A perspectiva sempre é trazida uma perspectiva no edital, porque precisa, né, falar quanta gente precisa, né? Mas geralmente as instituições elas costumam contratar mais, porque fazer uma prova, gente, é muito caro, tem muito custo institucional e muito custo pessoal. Então todo mundo que está envolvido ali fazendo a prova, né, do outro lado, é um custo muito grande, profissional, pessoal, financeiro. Então, geralmente, se aproveita quase todo mundo ou todo mundo que passa. Por exemplo, na minha prova aqui do Ministério Público, eram 10 vagas. Nós passamos em 17. Todo mundo tomou posse. Porque aproveita-se geralmente a mão de obra que é qualificada, então chama bastante gente. Então, olha só, Ministério Público do Amapá, remuneração aí de 20.487, a banca ainda está a definir, mas olha só, a última banca foi banca FCC. A banca FCC é uma banca que ela tem costume de fazer prova, é uma banca profissional e é uma banca que trabalha bastante com lei seca e jurisprudência. Eles gostam bastante disso. Eu fiz um estudo a respeito das últimas provas de Ministério Público para um livro que vai sair daqui uns dias a respeito, né, do que estudar efetivamente para as provas de Ministério Público, e a gente percebeu que a FCC é uma das provas, é uma das bancas que o Ministério Público ele costuma contratar, os Ministérios Públicos, né, costumam contratar aí para fazer a prova. E é uma prova que é baseada basicamente em jurisprudência e lei seca. Maravilha? Então, tem esse concurso aí, tem essa perspectiva do concurso do Ministério Público do Amapá. Nós temos também uma segunda perspectiva bem interessante aqui, Ministério Público de Santa Catarina. Esse aqui, o concurso foi suspenso antes da primeira fase e nós estamos aguardando a retomada dele. Tem 4 vagas, né? Tem 4 vagas e a remuneração é R$ 28.800 e poucos aqui.
E quem está fazendo a prova é ninguém mais, ninguém menos que o CESP. A última prova foi 2019 pela Consulplan, e aqui nós tínhamos 23 vagas. Então, olha só, queridos, o que a gente pode trabalhar com Santa Catarina? Primeira coisa, Santa Catarina é um estado excelente, né? Um estado excelente e por isso é muito procurado. É um concurso que é concorrido porque você mora bem, né? E se você mora bem, cidades boas, né? Clima bom, praia, maravilha, não é isso? Uma instituição excelente, o Ministério Público SC é uma instituição muito conceituada. Então, assim, com profissionais muito competentes. Então, geralmente, a prova ela é concorrida nesse sentido. Geralmente, a prova de marca X aqui ela é feita em 2 etapas, né? Pelo menos as últimas foram assim. Banca CESP não tem o costume de dividir a prova em duas pernas, né? A parte da manhã e a parte da tarde. Geralmente são 200 questões de VOF de manhã e 200 questões de VOF à tarde. Esse é o panorama do Ministério Público de Santa Catarina. Você vai marcar VOF aí de manhã e à tarde na primeira fase. Já como aqui, ó, a gente pode perceber, essa prova que é CESP, a prova CESP, ela tem um viés mais jurisprudencial. CESP gosta bastante de jurisprudência e provavelmente como é Sebrasp, né? Eu sou da época da prova CESP ainda, CESP Sebrasp, tá, gente? Prova Sebrasp, CESP, gosta bastante de jurisprudência. Na minha época, tem muita gente que não gosta de fazer prova CESP, mas eu particularmente adorava fazer prova CESP. O ponto é você pegar o viés, né? É você entender o que o CESP quer. A gente demora um pouco, a gente apanha um pouquinho, mas a tendência é que a gente aprenda com o tempo. Então, Ministério Público de Santa Catarina está em fase de suspensão, nós estamos aguardando que ele volte aí. Outra aqui, Ministério Público Militar. Ministério Público Militar, da mesma forma, está suspenso aí antes da primeira fase. Nós também estamos aguardando a retomada dele. Vai voltar, né? Vai voltar, porque não vai ficar suspenso indefinidamente. O MPM é um dos ramos do Ministério Público da União, né? Um dos ministérios públicos lá, um dos desdobramentos do MPU, tem 6 vagas, banca própria, geralmente MPM é banca própria, porque é uma matéria bastante específica, é direito penal militar, né? Trabalha aí com um criminal militar bastante intenso, que é a matéria fim. Então, geralmente não é todo mundo que tem o métier do direito militar. Então, eles trabalham com banca própria, geralmente examinadores aí vinculados à própria instituição. Maravilha? Com uma remuneração de R$ 33.689. Última prova 2019, né? Informações do último concurso. Passaram 9 e convocaram 14. Se for nesse prisma, esses 6 aqui devem aumentar também um pouquinho aí para uns 8 ou 9 ou 10 candidatos. Beleza? Então, Ministério Público Militar é um ramo excelente também, é um ramo do direito, aliás, do Ministério Público que trabalha intensamente com direito penal, seja militar, seja penal propriamente dito. Então, para quem gosta, sugiro que é bastante interessante. A diferença aqui é que é um ramo bastante específico. Então, se você está estudando para MPM, o seu foco muda bastante, né? Então, conciliar, por exemplo, MPM com outros ministérios públicos é possível, obviamente, mas você vai sentir essa diferença de matéria. Beleza? Gente, outro aqui, Ministério Público do
Rio Grande do Sul. Vocês podem ver que o sul do país está bombando com as nossas provas de Ministério Público, né? Temos Santa Catarina e agora Rio Grande do Sul. Olha só, Rio Grande do Sul também foi suspenso aí antes da realização da primeira fase, 15 vagas, a remuneração aqui é de R$ 25.800 de edital, trabalhando com banca própria. Queridos, a última prova foi em 2016, com 15 vagas também. Então, percebam aí que o Ministério Público do Rio Grande do Sul segue um parâmetro, né? 15 vagas, banca própria, segue um parâmetro. Ministério Público do Rio Grande do Sul também é um Ministério Público excelente, temos excelentes colegas lá, principalmente colegas de tribunal do júri, tem muita gente boa trabalhando no Rio Grande do Sul. A prova do Rio Grande do Sul, ela é uma prova um pouco peculiar, porque ela trabalha questões, por exemplo, do tribunal local. Trabalha alguns entendimentos do tribunal local. Trabalha questões mais doutrinárias, porque é uma banca própria. Sempre que a gente trabalha com banca própria, geralmente são questões mais voltadas para a doutrina que aquela instituição tem, que é um viés daquele determinado examinador. Então, Rio Grande do Sul, uma instituição excelente, está aberto, vai morar bem também. Rio Grande do Sul tem cidades excelentes. Eu adoro viajar para lá, inclusive, né? Quem quiser convidar a gente aí para comer um churrasco, né? Tchê, fica à vontade, o professor vai. Outra que está em fase que já foi, inclusive, retomado. Nós temos aqui Ministério Público do Ceará, terra boa também. Então, a segunda fase foi pautada para o dia 22/11, vai ser daqui uns dias, mas percebam uma coisa, já voltou. Percebam? Houve uma suspensão, mas os concursos estão voltando, eles estão retornando. E é isso que eu quero que vocês percebam, que embora tenha dado essa paradeira por um tempo, que foi aí esses 6 meses, 7 meses, mais ou menos, vai começar a voltar. Vai ter que voltar. As instituições precisam de gente. Ceará já pautou data. Já pautou a data. Então, dia 22/11, vai retornar, vai começar a trabalhar novamente o concurso público. Nós temos aqui, 44 vagas, é substancial, hein, gente? 44 vagas é substancial, é muita vaga. É muita vaga. Só para que vocês tenham uma noção, olha só, como 44 vagas é muita vaga. O último foi 2011, com 52 vagas, banca FCC, agora nós temos banca CESP. Olha só, queridos, 44 vagas é tão substancial, só para que vocês entendam, no Ministério Público de Rondônia, onde eu sou membro, nós somos em 150 membros no estado. Então, nós somos em 150 promotores de justiça e procuradores, né? Então, percebam uma coisa, só nessa prova vão botar 44 pessoas para dentro do Ministério Público. Olha que interessante. É quase 1/3 dos membros que nós temos aqui no meu estado. Então, é muito substancial. Isso é o que está previsto em edital. Obviamente, pode ser, né, que a instituição precise de mais gente, porque a última prova foi em 2011. Então, 9 anos sem prova, gente. 9 anos sem prova é muito tempo. Muita coisa acontece em 9 anos. Há 9 anos atrás, eu estava saindo da faculdade. Percebam, é muito substancial. Então, animem o coração de vocês aí. Outro, Ministério Público do Trabalho. Olha aqui, o concurso foi retomado, segunda fase foi dia 10/10. Foi dia 10/10, 4 vagas para a Procuradoria, R$28 mil. Olha que interessante. Olha esse panorama aqui,
O último foi em 2017. Uma vaga e cadastro de reserva. Nomearam 30. Então, agora são 4 vagas. É possível que também nomeie mais gente, né? É um concurso de âmbito nacional. E aqui, queridos, na Procuradoria do Trabalho, o que eu quero trabalhar aqui com vocês é o seguinte: quem busca MPT é muito específico. Aí é complicado você dividir o tempo com outras ministérios públicos. Então, porque direito do trabalho é muito específico. As matérias cobradas no MPT são bastante específicas. Então, assim, tanto é que é realizado por banca própria, né? Não é todo mundo que tem o métier do direito trabalhista. Eu, particularmente, eu acho bastante difícil e eu admiro muito quem consegue entender direito trabalhista. Eu tinha uma dificuldade terrível para entender. Tanto é que eu optei por Ministério Público Estadual. Então, assim, o concurso foi retomado também. Então, as coisas voltaram a caminhar, os concursos de Ministério Público voltaram a serem propostos novamente. Então, a gente que está estudando para concurso de Ministério Público, e eu digo a gente, queridos, porque depois que a gente passa, a gente estuda para o trabalho, né? Só que, por exemplo, eu treino pessoas para passarem em Ministério Público, então eu não parei de estudar para Ministério Público. Por isso que eu falo a gente, eu também estou estudando, treinando pessoas para serem promotores de justiça, passar na prova e depois serem promotores de justiça. De tanto que eu gosto desse negócio que eu faço aqui, tanto de dar aula quanto de ser membro. Então, percebam uma coisa, os concursos, eles estão voltando. Nós citamos aqui 6 ministérios públicos que estão ou voltando ou em vias de. Então, como nós temos 26 estados, é isso? 26 estados? Agora, até eu fiquei em dúvida aqui. Mas nós temos ministérios públicos em todos os estados e no DF. Então, gente, é muito Ministério Público espalhado, Brasil afora aí, todo estado tem o seu, tem MPT, tem MPM, então, assim, a perspectiva é muito boa. Como ficou parado muito tempo, a perspectiva é muito boa. E olha só, que legal, nós já temos alguns concursos aprovados. Olha que interessante. Ministério Público do Pará, nós temos 10 vagas. 10 vagas, Ministério Público do Pará. Então, as coisas estão voltando, estão voltando. Ó, MP de São Paulo tem previsão de novo concurso público. E o Ministério Público de São Paulo, historicamente, ou faz prova anualmente, ou faz prova ano sim, ano não. Geralmente, todo ano tem prova, que o MPSP é gigantesco, né? É gigantesco, tem muito promotor, São Paulo é gigante, e geralmente são 80 vagas. Geralmente são 80 vagas de edital. Geralmente é o que consta. Então, assim, já tem pauta, já foi proposto, vai sair já. E em breve sai MPSP para quem está estudando aí. Outra que bem interessante, Ministério Público do Espírito Santo. Tem planejamento orçamentário. Aí aqui, ou seja, o que é isso? A instituição disse assim, olha, estou separando uma grana aqui, porque nós estamos precisando de membro. É isso que é dizer que tem um planejamento orçamentário para a propositura de um concurso público. Então, significa o quê? Provavelmente deve vir provas e provas de Ministério Público. Esse aqui são os que já estão aprovados. Então, Pará, MP, São Paulo, tem previsão
de concurso, tem previsão. O MP do Espírito Santo reservou uma grana para isso, para fazer concurso público. Então, a tendência é que volte com o tempo. Professor, mais o quê? Queridos, eu fiz um levantamento aqui das provas dos últimos 5 anos, para vocês entenderem como que está acontecendo o Ministério Público brasileiro. Como que o Ministério Público ele está agindo para fins de concurso público. Quais foram os últimos concursos que aconteceram nos últimos 5 anos? Fiz uma tabelinha aqui para que vocês vejam, para que vocês percebam que as provas de Ministério Público elas são recorrentes, acontece sempre, toda hora está tendo prova de promotor de justiça. Segunda coisa, vou falar em causa própria aqui. Estudem, porque ser promotor de justiça é muito bom, eu gosto muito. Os colegas de outras instituições que me perdoem, mas CMP é top, entendeu? Colhem nós que é top. E, obviamente, brincadeira, né, gente? Todas as instituições, elas têm sua função e todas são respeitadas dentro desse viés. Mas eu tenho que puxar aqui pro meu lado, né? Pô, sou promotor, né? Né, velho? Pô. Então, olha só para que vocês entendam. Olha só. Ó a perspectiva dos últimos anos de provas de Ministério Público, ó. 2016, nós tivemos SC, Goiás, Paraná, todos com banca própria. Aí nós tivemos 2017 Rondônia. Inclusive, ainda estão dando posse para a turma aqui. Por esses dias agora, uma galera vai tomar posse. Vão tomar posse 3. Salvo engano, em 2017 foram pautados para Rondônia aqui 10 vagas. 10 vagas de edital. Nós estamos, salvo engano, vão dar posse agora. Eu recebi o convite da posse agora para daqui uns 2, 3 dias, mais ou menos, e vão dar posse para mais 3, inclusive para um amigo meu de faculdade, que eu tive depois o privilégio de dar aula para ele para prova do Ministério Público. Ele está tomando posse agora. Então, assim, eu tô muito, muito feliz por isso, de ver um amigo e um aluno ao mesmo tempo tomando posse na mesma instituição que eu. Então, isso é excelente. E eu espero que vocês venham logo para tomar posse também. A gente quer vocês empossado. Nosso compromisso aqui é com a posse. Então, olha só. Aqui pautaram 10 vagas em 2017. Nós estamos em 2020 hoje e já foram dado posse, já chamaram, eu acho que a lista está no 25 já. Está no 25. E ainda faltam 2 anos de prazo de concurso público. Então, imaginem quanta gente não vai tomar posse ainda. Então, gente, as perspectivas são muito boas, Olha cá, vamos lá, Minas, ó, 2017. Então, ó, 2017 nós tivemos aqui, ó, Rondônia, Minas, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Roraima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 provas em 2017. 2018 nós tivemos Paraíba, Bahia, Minas de novo, Mato Grosso do Sul, 4 provas. Queridos, olha só. Geralmente, ministérios públicos maiores, eles fazem provas com mais recorrência. Por exemplo, São Paulo geralmente faz todo ano. Minas, ou faz todo ano, ou faz ano sim, ano não. Então, ministérios públicos maiores, a rotatividade é muito grande, então não pode parar, porque tem gente saindo, se aposentando, então é preciso colocar mais gente. Então é um ciclo sem fim, como diria Rei Leão, não é? Olha só. E 2019, olha o boom de concurso de 2019, ó. Paraná, Piauí,
Santa Catarina de novo, ó. Mato Grosso, Minas de novo, Goiás de novo, São Paulo de novo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aí, 2020 deu a paradeira aí e a gente ficou com a suspensão, né, em razão da questão do pandemia, tudo isso, enfim. O que eu quero que vocês percebam? Geralmente, cada ano tem em média 6 provas, 7 provas, 8 provas de Ministério Público. Não para. É um ciclo sem fim. Então, a tendência é que no ano que vem venham as provas, venham as provas. E aqui é o ponto que eu quero mais trabalhar com vocês. A gente viu o panorama, a gente viu as perspectivas, né? Ó, a gente viu aqui, ó, que tivemos várias provas, inclusive em alguns estados, como por exemplo Santa Catarina, São Paulo, Minas, Goiás, repetiram, fizeram mais de uma prova, né? Em 4 anos aí teve gente que fez 4 provas ou 3 provas. Então, as perspectivas são muito boas. O que a gente consegue visualizar aqui, né? Obviamente, sem poderes premonitórios, que a gente não consegue cravar o que vai acontecer no dia de amanhã, mas numa boa perspectiva, né? Daquilo que a gente tem visto, só aqui da nossa tabelinha aqui, ó. Provavelmente os ministérios públicos maiores, eles vão pautar concurso público, porque precisa de gente. 1 ano sem fazer concurso público, imagine São Paulo, imagine Paraná, que são ministérios públicos grandes, imagine Minas. Gente, 1 ano sem repor mão de obra de promotor de justiça, gente, a instituição fica defasada. Então, as pessoas se aposentam. O looping de aposentadoria e ingresso, ele não acaba, porque as instituições não acabam. Então, as perspectivas é que esses ministérios públicos maiores, eles devem sim abrir concurso público, porque precisa repor gente. Os ministérios públicos nos estados menores, também é possível que saia, é possível que saia. Por exemplo, Pará, como a gente viu aqui, ó, não é que o Pará seja pequeno, né, gente? Pará é grande. Mas, assim, dos estados do norte e nordeste, desculpem, também costuma ter concurso público. A média dos estados menores aí é que a cada 3 anos ou a cada 4 anos saia uma prova. Por exemplo, Rondônia. Rondônia, a minha prova foi 2013 para 2014. A última prova foi de 2017 para 2018. A prova anterior à minha foi de 2010 a 2011. Então, percebam, existe mais ou menos uma previsibilidade de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Então, como a gente viu aqui na nossa tabelinha, ó, tem estados que fizeram concurso público, por exemplo, MS 2018, 2018. Provavelmente, daqui mais um ano e meio, deve pautar uma nova prova. Ó, Paraná, ó, fez 2016, depois fez 2017, depois fez 2019. Perceberam? Então, assim, a depender de cada estado, da realidade ali, nós temos provas de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ano a ano, 4 em 4 anos. O fato é que sempre está tendo prova, sempre está tendo prova. Esse é o ponto. E aqui entra o ponto principal. Queridos, nós precisamos estar preparados para quando a prova vier.
nós ficamos 6, 7 meses, 8 meses sem prova, sem realização de prova. A gente não estava tendo prova. Quando abrirem a torneira das provas, queridos, o que vai chover de vaga, o que vai chover de prova de promotor de justiça, vai vir tudo junto e misturado e embolado e vai ser um sarapatel de prova. Então, sabendo disso, gente, se ficou parado um ano sem prova, sem andar, tudo isso está acumulado. Quando abrir a porta que botar para fora, vai ter toda a suspensão de 2020, toda a perda de pessoal de 2020 somado com a de 2021. Então, o que vai vir de vaga, o que vai vir de prova, não vai ser brincadeira. E a gente precisa estar preparado para a realização da prova. E aqui eu convido vocês, eu chamo no probleminha aqui para a gente estudar, para a gente botar para lascar, aproveitar esse tempo que nós temos agora, esse fim de pandemia aí, se Deus quiser, esse trem vai acabar, né? Porque ninguém aguenta mais esse negócio de pandemia, coronavírus. Eu nem gosto de coronavírus, nem gosto nem do nome. Então, assim, ninguém está aguentando mais. Só que nós temos que aproveitar esse tempo para estudar, para se dedicar, para caprichar. Se a gente está tendo mais tempo de ficar em casa agora, eu não sei exatamente qual a sua realidade, mas se você está tendo mais tempo agora para ficar em casa, aproveite, estude, se dedique, bota para lascar mesmo, estuda penal, processo civil, administrativo, constitucional, come os livros, assiste os cursos tudo, anota, monta caderno, revisa, se prepara. Esse ano, gente, esse ano é ano de preparação. Esse ano é ano de uma reclusão que nós fomos obrigados a ter, mas a gente pode pegar esse limão e fazer uma limonada. Aqueles que gostam, acrescenta pinga e faz uma caipirinha, não é isso? Mas vamos aproveitar esse tempo que nós temos, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que essa obrigatoriedade de permanecer recluso, não se aproxime de ninguém, etc., que isso apurrinha a gente, isso causa uma coisa ruim, a gente sabe disso, mas vamos aproveitar esse tempo e vamos botar para lascar. Vamos estudar. Queridos, entrou esse ano o pacote anticrime. O pacote anticrime está explodindo leizinhas penais aí para tudo quanto é lado. Esse ano mudaram o sistema penal, o sistema processual penal, o pacote de lei anticrime veio e chacoalhou a roseira do direito criminal como um todo, seja material, seja processual. E é muito importante que a gente não deixe de estudar essas inovações. Nesse tempo que nós estamos aí, né, tendo que cumprir essa quarentena, é o que eu falei, vamos pegar esse limão aí, vamos espremer, vamos pegar uma guampa de coisa, botar uma erva e vamos fazer um tereré dele. Vamos dar um jeito de pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa boa. É o tempo que nós temos para dar aquele turbo. É o tempo que nós precisamos para aprender todas as inovações legislativas. Por exemplo, sugiro que estude o pacote anticrime, penal, processo penal, LEP. Trabalhem as novas alterações. Já tem material sobre isso, já tem aula sobre isso, já tem cursos, inclusive aqui no CERS existem vários cursos abertos, por exemplo, para Ministério Público, tem curso completo para Ministério Público, tem também o curso aí de promotor de justiça do Rio Grande do Sul, também está disponível esse curso para que seja feito. Tem também o curso para pessoal que quer ser promotor militar. Tá tudo aberto, gente. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Tem também uma orientação
pessoalizada para os colegas que querem ser membros do Ministério Público. Por exemplo, eu instruo colegas, alunos do SERS aqui, que querem estudar para promotor de justiça. A gente senta com os alunos, bate aquele papo, dá uma aula de como estudar para promotor de justiça. Está tudo disponível e você pode fazer da sua casa. E agora é hora, gente, agora é hora de estudar, de caprichar, de caprichar. Aproveitar esse tempo que a gente está tendo, né? Aproveitar esse tempo que a gente está tendo, as coisas estão começando a retornar à normalidade, as coisas estão começando a reabrir novamente, mas nós temos que aproveitar esse fôlego que ainda nós temos de tempo para dar um capricho, para dar um talento no nosso estudo, para dar um talento no nosso estudo. Porque, queridos, quando começar a sair as provas, quem tiver preparado vai chegar e vai passar a régua, vai passar em tudo e vai poder escolher aonde quer tomar posse. Vê se o cara fica, né? Não vou tomar posse aqui, vou tomar posse aqui. Por quê? Porque eu passei nos dois e eu vou escolher. Então, assim, vai explodir tanta prova, gente, tanta prova, e quem está mais preparado, lembra daquela velha história? Concurso público é fila, e como é que você entra na fila? Estudando. Você estuda, entra na fila. Vai estudando, a galera da frente vai saindo, tomando posse, uns desistindo, outros tomando posse, e você vai chegando cada vez mais perto. E quando começar a sair essas provas, quem tiver preparado, ai papai, aí vai ser assim, vocês vão bater no examinador do jeito que vocês quiserem. Porque quem está preparado, chega, faz a prova, marca o X, escreve o que tem que ser escrito, diz o que tem que ser dito, vai embora para casa e volta no dia da posse. Só que a gente tem que ter essa preparação prévia. É uma preparação árdua, a gente tem que ter essa consciência que é uma preparação árdua, que é uma preparação que é pessoal, é uma preparação pessoal, é uma preparação insular. Você estuda sozinho, gente. Você estuda sozinho. Infelizmente, a gente tem que estudar sozinho, na solidão de nós com os nossos livros. O que a gente faz aqui é facilitar. Aqui a gente solta a matéria que vai cair na tua prova. Aqui a gente orienta como estudar de uma forma mais adequada. Mas o estudo, a gente tem que ter essa maturidade e responsabilidade de entender que é uma coisa nossa. É uma coisa nossa. A seu modo. Gosto de estudar de manhã, à tarde, à noite. Gosto de estudar lendo livro, revisando. Enfim, a forma é a tua. O que não pode é não estudar. A gente não tem um amigo meu que fala o seguinte: eu não cometi o pecado de não estudar. Eu não cometi o pecado de não estudar. Pode ser que não dê certo uma prova ou outra, mas a gente não pode pecar pela omissão de não ter estudado. Então eu quero convidar vocês aqui novamente, queridos, vamos aproveitar esse finzinho de quarentena, que se Deus quiser tá no finzinho mesmo. Nós já estamos quase no final do ano, nós estamos fechando outubro, vamos entrar daqui uns dias em novembro. E o próximo ano tá logo aí, tá logo aí. E a tendência de prova de Ministério Público para quem quer ser promotor, gente, é muito boa. Vocês viram o panorama aí? A praxe é que anualmente saiam 6, 7 provas de Ministério Público, 8 provas de Ministério Público. Então o panorama é muito bom. Deve vir MP São Paulo, deve vir esses ministérios públicos maiores, todos locais bons de trabalhar. Então, queridos, convido todos vocês a estudar as inovações legislativas, muito importante. Provavelmente nessas provas agora, o examinador vai querer saber, principalmente você, promotor de justiça, se você está sabendo do pacote anticrime, o que mudou? Como é que era? Como é que é? Então, eu chamo todos vocês para estudar as inovações,
para manter um ritmo de estudo regular, para que não desistam agora, para que não desistam nesse momento difícil. Queridos, toda vez que a coisa fica difícil, é porque está perto de ficar bom. A noite é mais escura antes que o dia amanheça. Aprendi isso como é o nome daquele do vampiro lá, do Edward Cullen? Aprendi no Crepúsculo. A noite é mais escura antes que o dia amanheça. Querido, se tá difícil é porque tá perto. Se tá difícil é porque tá perto. Então não pare de estudar. Não pare de estudar. Beleza? Queridos, então vamos aproveitar, vamos dar um gás aí, vamos estudar mesmo. Tamo junto. No que precisarem do professor Matheus, estou aqui à disposição, seja aqui no SER, seja nas minhas redes sociais. Vamos para cima, vamos ser membro do MP mesmo, que o Ministério Público está precisando de você. Pessoas boas, pessoas honradas, pessoas honestas e pessoas que dão o sangue por aquilo que acreditam. Isso é muito importante. E finalizo aqui, queridos, trabalhando com vocês aqui o seguinte: o SER está com uma promoção massa foi antecipado a Black Friday, então a parada está acontecendo, tá com desconto top. Então aqueles que querem estudar, tá com desconto excelente mesmo, cai para dentro. Os cursos estão disponíveis de Ministério Público, carreiras e questão e de mentoria e tamo junto. Tá? A Black Friday já foi antecipada. É para vocês estudarem mesmo, é para botar lascando. Beleza? Queridos, foi excelente esse bate-papo, adorei. Falar de Ministério Público é bom demais. Duas coisas que eu gosto, falar de MP e da aula. Então, ficou moleza, né? Então, queridos, curtam, compartilhem com os amigos, se inscrevam aí no canal, mandem para todo mundo e vamos cair para dentro, vamos estudar. Valeu, queridos, tamo junto, forte abraço, é nóis, não desistam, tamo junto.